Uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs de caminhada. Estamos novamente aqui nesse espaço, o canal A Voz da Redenção. É o canal da Casa da Redenção de Caxias do Sul. E hoje nós trazemos como tema para debate a ética da alteridade no movimento, nos grupos e nas casas espíritas. A nossa intenção, nesse momento, é nos dirigir especialmente aos nossos colegas espíritas e, junto a eles, procurar refletir sobre o nosso papel dentro desse movimento, dentro dos grupos e dentro das casas espíritas. O que me motivou a falar sobre esse assunto é o capítulo 3 deste livro aqui, Laços de Afeto, de Hermance Dufour, e também o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que fala sobre reuniões e sociedade, e também o capítulo número 34, Solidariedade ao Tarefeiro Espírita, deste livro aqui, Mereça Ser Feliz, da Hermance Dufour. O que a gente vai fazer aqui hoje são algumas colocações sobre a nossa participação de alguns anos no movimento espírita, pautados, né, nessas 3 obras e também na vivência que a gente teve até aqui esse momento. Então, são algumas impressões também, nossas, né? Mas pautadas nessas 3 obras. Então, assim, o capítulo número 3, do Laços de Afetos, inicia com um preâmbulozinho do Livro dos Médiuns, capítulo 29, item número 324. E esse preâmbulo tem muito a ver com aquilo que a gente vai discorrer sobre o tema que a gente vai refletir. Diz assim: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nela tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas, para que se produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparassem às reuniões ordinárias. Então, o Allan Kardec, em conjunto com os espíritos na época, ele diferenciou bem reuniões ordinárias que não têm uma finalidade maior, assim, espiritual, e as reuniões, né, que são espíritas, e reuniões de intercâmbio, reuniões de estudo espírita, que tem uma grande diferença entre elas. Por quê? Porque nas reuniões espíritas, nas reuniões de intercâmbio, nós estamos lidando com muitas energias, né? E essas energias, elas são benéficas ou não. Aí o intercâmbio vai ser positivo ou não. Então, a permuta das ideias, elas devem fluir tranquilamente, harmoniosamente, e aí, portanto, né, é necessária a ética e a alteridade, que é sobre o que a gente vai comentar aqui. Então, para começar a nossa fala, nós vamos definir rapidamente o que é a ética, né? A ética é a área da filosofia que se dedica às ações e ao comportamento humano.
seria uma filosofia moral. E o objeto da ética são os princípios que orientam essas ações humanas e a capacidade também de avaliar essas ações. E aí nós falamos de filosofia moral, né? Mas não que ética e moral sejam a mesma coisa. Não. Elas se diferenciam, porque a ética, ela deve ser compreendida de maneira universal, enquanto a moral, ela está sempre ligada a fatores sociais, fatores culturais, que influenciam os comportamentos. Então, nós poderíamos dar um exemplo, né, de moral. Aqui, por exemplo, no Ocidente, nós temos a monogamia. Moralmente, isso é correto. Já no Oriente, né, em alguns países, nós temos a poligamia. E lá, isso moralmente é correto. Então, a moral, ela se liga a fatores sociais e culturais que vão influenciando os comportamentos. O que é certo ou que é moralmente correto num lugar, no outro não é. E já a ética, não, a ética é universal, é um comportamento universal. Então, nós poderíamos dizer que, de uma forma sucinta, a ética é uma teoria que se ocupa dos princípios que orientam as ações. E a moral, ela é prática e está relacionada a regras de conduta. Para trazer um pouco assim da etimologia da palavra, a ética é derivada do grego ethos, que significa hábito, comportamento, modo de ser. E a ética, ela abrange uma vasta área, podendo ser aplicada à vertente profissional, né? Também, né? Existem códigos de ética profissional que indicam os princípios fundamentais que orientam uma profissão. Assim, pode-se pensar em princípios básicos para o comportamento de alguns profissionais, tais como médico, advogado, jornalista, enfim, professor, sendo possível pensar numa ética médica, uma ética jornalística, uma ética docente, por exemplo, entre todas as outras que a gente poderia imaginar nesse momento. E ela não pode ser confundida com uma lei, embora a lei tenha como base princípios éticos, né? Então, a diferença entre ética e moral deu para perceber, né? São temas relacionados, mas eles são diferentes, porque moral se fundamenta na obediência de normas, de costumes, de mandamentos culturais. Ela é relativa a uma cultura, a uma sociedade, a uma época, a um espaço geográfico, poderíamos dizer, né? E a ética não. A ética, ela não se resume à moral. Ela é entendida como costume ou hábito, mas ela busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e de agir no mundo. E a gente tem aí na história vários filósofos que se preocuparam e que se ocuparam com essa parte da filosofia, né, que é a ética. Então, o primeiro a falar sobre ética foi Aristóteles, né, que para ele toda racionalidade prática visa um fim ou um bem. E a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema, que está acima e justifica todas as outras, né? E aí, então, também a maneira de alcançar essa ética, né? E a felicidade, a finalidade suprema para Aristóteles é a felicidade. E não se trata dos prazeres, das riquezas, das honras, e sim de uma vida virtuosa, sendo que essa virtude se encontra entre os extremos e só é alcançada por alguém que demonstre prudência.
E aí ele vai definir prudência, conhecida como justa medida, enfim. Como não é o nosso tema de hoje, não vamos nos aprofundar muito nisso. Também devemos agora, nesse momento, definir o que é alteridade, né? Porque já estamos falando da ética da alteridade, né? Então, a alteridade é o reconhecimento da individualidade e das especificidades do outro ou de um grupo. Então, exercer a alteridade é agir com empatia, com respeito e com tolerância. A alteridade ela é o reconhecimento de que existem pessoas, culturas que são individuais, que são singulares, que têm a sua subjetividade e que pensam, agem e entendem o mundo das suas próprias maneiras. E reconhecer que a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade é uma forma de harmonizar essa sociedade, porque é uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante, ela necessita que os seus membros tenham alteridade, tá bom? Então, definindo esses dois termos, a gente passa agora, né, a conversar um pouco sobre a questão da alteridade, né, em si, como Jesus, né, a concebeu e como Jesus vivia essa alteridade, né? E a gente vai dar o exemplo aí de Judas, né? O episódio que houve, que todos falam que Judas traiu Jesus, né? E que de lá para cá tivemos infindáveis leituras e lições, né? Que devemos considerar. Hoje em dia as pessoas já têm assim como hábito, né? Falar sobre o outro quando o outro trai ou mente, enfim. Ah, tu é Judas. Então, a gente pegou essa pecha e vulgarmente nas nossas relações, nós usamos o exemplo da traição de Judas. Só que Judas, ele não traiu, não era a intenção dele trair Jesus. E Jesus já sabia que aquele fato iria ocorrer. Ele já sabia que Judas iria agir daquela forma. A intenção de Judas não foi trair Jesus, e sim ajudá-lo. Só que ele não sabia, né, que aquele movimento dele, aquela denúncia que ele faria, iria prejudicar tanto Jesus. Ele pensou que ele iria denunciar, Jesus iria ser preso, ele iria conseguir, né, vencer, né, os militares ali da época, e ele iria conseguir tirar Jesus da prisão e tudo ficaria em paz. Só que não foi assim que aconteceu. E Jesus sabia tudo isso. Mas nem por isso Jesus tomou uma atitude excludente em relação a Judas, né? Mesmo sabendo que da postura dele, né, Jesus se manteve firme nos ideais de amá-lo incondicionalmente na sua peculiar diferença. Então, Judas era diferente dos outros. Ele tinha esse rompante, esse ímpeto, né? Essa coisa assim de querer resolver tudo. Ele era um líder. Então, ele era diferente. Mas Jesus não o excluiu, né? E simplesmente continuou amando ele. Então, é um exemplo bem firme, bem contundente do nosso mestre, né? Do que é a alteridade. É o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes. A capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. Muitas pessoas, até nos dias de hoje, a gente ouve as pessoas falando, entendem como diferença a diferença de cor, de gênero, de raça, se é portador de uma deficiência ou não.
Claro que isso também são diferenças, né? Mas são diferenças o quê? Biológicas, diferenças físicas. Mas nós deveremos considerar aqui nessa nossa discussão também as diferenças psicológicas, também as diferenças subjetivas, que cada um de nós é portador. Cada um de nós percebe e vê o mundo e age no mundo de formas diferente, né? Então, essa capacidade de conviver bem com a diferença, né? E nós vamos ver mais tarde que não basta só conviver bem, tem outros passos que abrangem a alteridade, tá? Então, a ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, entendido aqui não apenas como próximo ou uma outra pessoa, mas além disso, como o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais. É o desigual, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem indiferença ou descaso, repulsa ou exclusão, em razão das suas particularidades. E, em geral, são particularidades subjetivas que a gente não consegue lidar. Nós já somos colocados, né, em sociedade, somos seres sociais, justamente para vivermos entre os diferentes e com a diferença aprender, né? Então, cada um tem a sua particularidade e no momento em que nós lidamos bem com essas diferenças e aproveitamos essas diferenças para o nosso aprendizado, né? Então, se torna um aprendizado urgente, né? Tanto para nós como pessoas normais dentro de uma sociedade, mas também e muito mais no nosso movimento social espírita. E aí que eu entro, né, nessa necessidade da ética da alteridade dentro do movimento espírita, dos grupos e das sociedades espíritas, das casas espíritas, né? Porque nós temos, muitas vezes, um lamentável processo de exclusão que vem ocorrendo, muitas vezes, na surdina, nas fileiras do serviço cristão, né? Em função de uma homogeneidade utópica, ou seja, casas espíritas, né? Têm os seus regulamentos, os seus regimentos, seus estatutos. Devem ter? Devem ter. Porém, são letras mortas muitas vezes, né? E nós temos, assim, aquela ideia de que quem entra num grupo espírita, quem entra na casa espírita, deve, né, se homogeneizar, ou seja, a pessoa não, a partir daquele momento, parece que não pode mais pensar por si mesmo, não pode mais perceber o mundo, perceber o conhecimento, perceber as coisas que acontecem dentro de um grupo de uma forma individualizada. É preciso homogeneizar as pessoas. As pessoas têm que pensar todas da mesma forma. Existe regulamento, existe um regimento, um estatuto? Existe. Deve ser respeitado? Deve ser respeitado. Mas não pode terminar por aí. Porque é preciso que esse regimento tenha um pouco de coração dentro dele também. Porque pessoas são pessoas que têm subjetividade, afeto, né? Sentimento, emoções diferenciadas e que muitas vezes não cabe dentro de uma letra morta de um regimento. Então, há que se ter flexibilidade, né? E para ter flexibilidade é preciso que os coordenadores, os dirigentes, os líderes tenham essa ética da alteridade, né? Que consigam perceber no seu grupo as diferenças que existem e tentar
interagir e tratar todos de acordo com cada particularidade. Então, conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui um desafio ético, né? Esses agrupamentos espiritistas precisam se desafiar, né, nessa questão, nesse campo da alteridade. Porque o mastro da nova revelação cristã, diz aqui a irmã Sidufo, né, preconiza a fraternidade como postura de base para relações pacíficas e mantenedoras do idealismo superior, em direção às clareiras de necessidades do homem do terceiro milênio. A gente vai ver aqui também, nesse capítulo do Mereça Ser Feliz, né, que eu citei no início, solidariedade aos tarefeiros espíritas, né? Precisamos rever os nossos atos solidários para com o trabalhador espírita. Ela inicia o capítulo assim, né? Por quê? Porque temos que instrumentalizar, né, o tarefeiro espírita, que eu não gosto muito dessa palavra tarefeiro, né, o trabalhador espírita, de condições emocionais para a vida em sociedade, né? Então, isso requer o quê? Perguntaria eu para vocês. O que requer? Instrumentalizar o trabalhador espírita para as condições emocionais nas suas relações. A gente fecha os olhos para o diferente? A gente fecha os olhos para aquele que está não usando da alteridade no grupo? O que a gente faz? Né? Então, é preciso que os líderes e os coordenadores pensem um pouquinho sobre isso, né? Então, a irmância aqui, ela fala assim, ó, convencionou-se em nossas fileiras doutrinárias o amor ao próximo como sadio programa de vida e equilíbrio. É uma ideia correta, mas não completa, né? A plataforma de amor dentro da ética universal exarada pelo guia e modelo da humanidade inclui também amor a si e a Deus, né? Então, quer dizer, só amar o outro, só considerar o outro, só achar que o outro tem razão, né? Exclui o si e com certeza exclui a Deus também. Porque nós temos que nos amar, né? Todos nós precisamos nos amar em primeiro lugar para que a gente possa ir em direção ao outro com o melhor de nós. Porque se eu não me amo, eu não tenho como ser ética, eu não tenho como usar de alteridade nos grupos, né? Quem se ama descobre caminhos da autêntica liberdade, né? O decantado encontro consigo mesmo, muitas vezes, é penoso e sacrificial, mas é preciso fazer, né? Então, seguindo o nosso raciocínio aqui, conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui esse desafio ético, né? E aí, então, assim, ó, sempre tendo, levando em consideração que diferenças não são defeitos. E quando uma pessoa, né, quer colocar a sua percepção do mundo, colocar as suas ideias, aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo, é importante aquilo que ela tem a dizer. Toda fala deve ser respeitada, deve ser considerada, né, nas nossas relações normais e principalmente dentro dos grupos espíritas, dos agrupamentos espíritas. Então, nós temos que incluir as pessoas, né, em nome de um amor, em nome da amorosidade. Nós precisamos
para a nossa convivência fraterna, né, é preciso que a gente extirpe a egolatria. Nós temos que extirpar a egolatria que é tão comum a todos nós. É lógico que isso não se faz de uma hora para outra, não se faz numa movimentação só, mas nós precisamos nos desafiar nesse sentido. Então, diferenças, como eu vinha dizendo, não são defeitos, né? Ou algum álibi, diz a autora aqui, para que a gente decrete o sectarismo e a indiferença, somente porque a gente não compreende o papel dos diferentes na engrenagem da vida. Então, se não compreendemos que o outro pensa diferente, percebe diferente, age diferente dentro dos nossos grupos, o que vai acontecer? Né? Nós não vamos estar trabalhando com amorosidade nos nossos grupos. E não trabalhando com amorosidade os elos que precisam ser fortes e firmes para a nossa tarefa, para o nosso trabalho, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão enfraquecer. E a energia, né, a vibração que é necessária, muitas vezes, para acolher os nossos irmãos desencarnados em sofrimento, não tem a energia, a vibração suficiente para acolhê-los com amor. Por quê? Porque os membros do grupo não estão bem uns com os outros. Não estão se respeitando, né? Então, nós podemos dizer aqui, vamos citar novamente a autora, né? Ela diz assim: sem deixar de considerar as inúmeras variações que resultam das peculiaridades individuais, apresentamos alguma dessas etapas na caracterização do processo alteritário, tais como. Então, ela dá três etapas. A primeira etapa, nós temos que conhecer a diferença. Então, eu entro num grupo, estou num grupo, participando de um grupo, eu tenho que conhecer os diferentes. Cada pessoa tem uma forma de ser, de agir, de amar, de pensar. E eu busco o quê? Se eu quero a harmonia desse grupo. Vamos conhecer esse outro, né? Mas conhecer de que forma? Se despindo de preconceitos, se despindo de estereótipos éticos, que muitas vezes a gente faz pré-concebidos, né? Pré-formulados, guardando a abertura e afeto ao diferente e à sua diferença. Essa é a primeira etapa. Depois, uma segunda etapa, vamos compreender a diferença, que seja o quê? Criação de avaliações parciais não definitivas que favoreçam a análise desse outro, buscando o quê? Buscando compreender-lhe as razões, estudar os seus motivos e até tentar penetrar na essência do seu ser, entendendo pela apreensão do sentido que ele tem para Deus o seu papel cooperativo no universo e naquele grupo. Então, ao compreender a diferença, eu entendo que esse indivíduo, ele tem o seu papel aonde ele está inserido, né? E numa terceira etapa, aprender com a diferença, que é uma fase que une e permite a acessibilidade mútua, receptividade aos sentidos do outro, propicia uma relação de aprendizado e esclarecimento de noções sobre como a diversidade do outro pode nos ensinar. Em que sentido? O que está nele de diferente que eu posso aprender? Seria estar aberto, flexível a aprender com essa diferença. Então, aprender também a amar esse outro na sua particularidade. Então, nós sabemos, né,
que essas etapas, elas não são umas etapas, não são fáceis. Por quê? Porque nós tivemos uma educação tanto familiar, na sociedade, na própria escola formal, né? Na educação formal, nós aprendemos a homogeneizar as pessoas, né? O outro, ele precisa ser igual a mim, porque se ele não é igual a mim, o que eu faço? Eu marginalizo ele, eu coloco ele à margem da minha vida, porque ele me incomoda. Eu não aprendi a conhecer a sua diferença, a compreender essa diferença e saber que eu posso aprender, né, com o que ele tem de diferente, né? Então, a alteridade, ela pode estar nos atos de solidariedade, de empatia e respeito, nas relações de sociedade, sem que necessariamente o amor legítimo esteja na base de tais atitudes. Por outro lado, o amor é sempre rico de alteridade e não existe sem ela. Então, quer dizer, amar uma outra pessoa é conhecer a diferença que ela tem, a particularidade dela, a essência dela, né? E também compreender essa particularidade, né? E aprender com ela. Porque nós não somos seres acabados, já dizia Paulo Freire, somos seres inacabados. E a diferença, né? Esses companheiros que têm entendimento diverso ao nosso, ele pode contribuir muito para a nossa melhoria espiritual. Então, o processo de alteridade ele será valioso nas interações entre companheiros de ideal e ocasionará, né, parafraseando o codificador, em grandíssimas vantagens, né? Então, é preciso que a gente invista no entendimento de semelhante questão, que vai nos auxiliar a estabelecer uma autossondagem frente aos testemunhos da vida relacional, né? É preciso que nós possamos estar, além de investir, né, no conhecimento, no tratamento dessas diferenças, nós também vamos ter vantagens com isso nos nossos agrupamentos. Por quê? Porque nesse sentido vai reinar uma vibração bem melhorada, né? Por isso o Allan Kardec fala em grandíssimas vantagens, né? Nós vamos ter uma vibração bem melhor, uma interação com a equipe espiritual que nos coordena, que coordena os nossos trabalhos. Essa interação vai ser muito melhorada. E então o trabalho vai transcorrer em harmonia. Então, não vamos desconsiderar que o aprendizado do amor autêntico, a sedimentação da conduta amorosa é arregimentada na fusão relacional com os menos afins. Os que não nos atraem, com os quais superaremos paulatinamente pesada fortaleza de entraves emocionais, libertando-nos para voos mais amplos pelos céus universais, pulsantes de amor divino na vitória sobre o egoísmo que ainda nos aprisiona. Então, o que a autora quis dizer aqui é que não é um movimento fácil, né? Ela diz assim, pesada fortaleza de entraves emocionais. Não é um movimento fácil, mas que nós precisamos nos desafiar em relação a isso, né? E nós temos que difundir a esperança, nós precisamos difundir a promoção humana, difundir a delegação de responsabilidades, estímulos para viver, estímulos para as pessoas serem os indivíduos que são, né? Estímulos para a pessoa se portar dentro de um grupo
e ter a participação dela garantida, a participação dela respeitada, né? Então, no final do capítulo, é bem interessante aqui, que a autora chama a atenção do dirigente espírita. E ela diz assim: a responsabilidade que te cabe junto aos ofícios doutrinários é de inestimável valor. Difundir esperança, promover, né, as relações humanas saudáveis, delegar responsabilidade, estimular as pessoas a serem elas mesmas, né? São todas atividades e atitudes necessárias para o dirigente espírita. Então, ela diz assim: pensa e medita em teus desafios. Estás no cargo que te onerará com graves ocorrências na medida das tuas necessidades de aprendizado. Não fujas da ocasião e faze o melhor que puderes. Nos terrenos do afeto, com aqueles que te rodeiam, vigia tuas manifestações de carinho e atenção, avaliando os efeitos de tua ação continuadamente. E ela diz mais: a alteridade para ti será o desafio de aceitares cada pessoa em tua experiência evolutiva, auxiliando-a a crescer e se libertar. Se guardares contigo, e aí vale para todos, né? Se nós guardarmos conosco os preconceitos e os estereótipos, ainda que a gente manifeste afeto e reconhecimento, né? Certamente nós estaremos obliterando o ciclo espontâneo das relações que devem vigorar nos ambientes de esforço. As pessoas componentes de um grupo, né, nem sempre saberão traduzir a linguagem universal dos sentimentos que as envolve. Perceberão, porém, o hiato, a reserva com que são tratadas. Afeto, para ser divino, precisa ser espontâneo, autêntico, natural. Se guardas dificuldade em entender esse ou aquele companheiro, se não admites determinadas expressões comportamentais que diferenciam a tua formação doutrinária, se não compreendes determinadas ideias que a ti parecem desconexas da proposta espírita, tenha muito discernimento, para que não te aprisiones aos grilhões do personalismo que subtrai-te a alteridade, a capacidade de entendimento com o outro. Os dirigentes espíritas conscientes na atualidade precisarão de muita alteridade para cumprir sua missão a contento, razão pela qual, mais que nunca, aprendas o que seja promover e delegar, a fim de permitires aos que te cruzam as vivências encontrarem quanto antes, com o preparo elementar, os caminhos adequados de crescimento que nem sempre serão ao teu lado. Liberta-te da ideia de uniformidade. E aí que a gente encerra essa nossa fala de hoje, né? Desejando a todos os agrupamentos espíritas, dirigentes, componentes, médiuns, enfim, que a gente possa pensar um pouco mais sobre essa questão da ética da alteridade. Que a gente não dê tanta importância à letra morta de regimentos e estatutos e de formalidades e burocracias, mas dê mais atenção às subjetividades ali envolvidas. Porque cada pessoa que está dentro de um grupo espírita, trabalhando como tarefeiro ou como trabalhador, né, são pessoas muito responsáveis, são pessoas muito sérias, que já estão dentro de um grupo porque querem se melhorar, porque querem evoluir. Então, é preciso que respeite, né? Elas precisam de respeito
em relação às suas diferenças, né? Jamais uma pessoa vai sair de casa para trabalhar, para estudar num grupo espírita, sem ter a noção de que ela precisa ter, né, disciplina antes de qualquer outra coisa. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigada. Foi bom ter falado sobre tudo isso, né? E que a gente possa estar sempre pensando nessas questões, na ética, na alteridade, não só dentro da casa espírita, mas também dentro das nossas relações. Vamos respeitar o outro na sua diferença e, mais que respeitar, aproveitar para aprender com ele. Tá bom? Uma boa tarde a todos, muito obrigada pela atenção e agradecemos também ao mundo espiritual que esteve presente conosco, nos auxiliando nas nossas reflexões.